Então, hoje eu vou gravar para vocês uma explicação da atividade 4, que está lá no roteiro 7, sobre números complexos forma trigonométrica, tá? Essa atividade 4, ela pedia para considerar o número complexo z igual a 2 mais 3i, aqui no plano de Argand-Gauss, tá? Então, nesse plano, a gente tem o eixo real, que é o eixo horizontal, e o eixo imaginário, que é o eixo vertical, tá? Esse número complexo z igual a 2 mais 3i, ele tem uma parte real, que é o x, que a gente chama de 2, e uma parte imaginária aqui, que é o y, que é o 3, porque eu tenho 3i. Então, desse número complexo, como a parte real é 2 e a parte imaginária é 3, eu vou ter o par ordenado 2, 3, que está representado aqui no plano já, ó. O pontinho afixo na direção do 2 da parte real e na direção do 3 da parte imaginária. Aí ele pede para considerar esse número complexo, que já está representado no plano de Argand-Gauss, e realizar as seguintes operações aí, Z1, e obter, né, o Z1 igual a Z mais 7, Z2 igual a 4 menos 5i, o Z3 igual ao dobro do Z, e o Z4 igual a Z vezes o I, tá? Então, na letra A, o nosso Z1, ele vai ser igual o Z, que é o 2 mais 3i, mais 7. Então, tem que pegar o Z e somar 7. Lembrando que parte real soma parte real. Então, 2 mais 7, 9. O 3i só tem ele de parte imaginária, então continua 3i. Então, desse número, posso representar ele através do par ordenado 9, 3. Então, 9 é a parte real, vem primeiro, o 3, parte imaginária, vem em segundo lugar. Então, 9 e 3 no plano de Argand-Gauss, ó, o 9 da parte real até o 3 da parte imaginária. Então, vou ter o ponto Z1 aqui representado. Para fazer o vetor, eu ligo sempre da origem até o afixo. Então, tá aqui o meu vetor do Z1, tá? Percebam que somar 3, ó, ele tem um deslocamento de 9 unidades de 7 unidades, perdão, no eixo real, porque eu somei 7. Então, se eu contar aqui, vai ter 7 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu somo parte real, tô deslocando para a direita. Se eu subtrair, ele vai vir para a esquerda, tá? A ideia aqui é essa. O Z2 era só para representar o 4 menos 5i, tá? Que aqui ocorreu um erro de digitação, esqueci de colocar o Z aqui. Mas daí a questão ficou 4 menos 5i, então não precisa fazer conta. 4 para a parte real, menos 5 da parte imaginária. O nosso eixo aqui tá indo só até o menos 3, então eu vou deixar ele, alongar ele aqui um pouquinho, tá? Vou fazer o menos 4 e aqui estaria o menos 5, o valor aproximado dele. 4 da parte real, vou ligar no ponto menos 5 da parte imaginária, aqui tá o meu Z2, aí eu venho aqui da origem até o Z2 e faço o meu vetor. Agora, eu vou pensar na questão C, tá? Então, na questão C, eu vou ter que o Z3, ele é o dobro do Z. Então, toda vez que eu tenho multiplicação, eu tenho que aplicar a propriedade distributiva. Então, vou pegar 2 vezes 2 mais 3i. Então, vem aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3i, 6i. Então, eu tenho o par 4, 6. 4 da parte real no 6 da parte imaginária. Então, ó, 4 no 6. Meu Z3 tá aqui. Percebam que a hora que eu for fazer o vetor aqui, ó, ele vai sobrepor o vetor do Z, tá? E o que a gente vai perceber aqui também? Que de 0 até Z, eu tenho um tamanho.
E esse tamanho é igual do Z até o Z3, quer dizer que o Z3 é o dobro do tamanho do Z. Então, quando eu multiplico um número complexo por 2, o módulo dele, que é o tamanho desse comprimento aqui do vetor, ele vai dobrar também. Então, vou fazer aqui, ó, ele vai sobrepor, mas não tem problema. Então, o Z3 tá aqui. Então, consigo perceber, ó, que daqui até aqui, esse tamanho é o dobro desse, porque esse vetor cabe 2 vezes aqui, ó, é o mesmo. Então, isso já vai ajudar a gente a responder a questão E, tá? Ele pedia para analisar essa mudança ocorrida. Agora, para o Z4, eu vou ter que o Z4, ele é o Z, mas quem é o Z? 2 mais 3i. Então, dentro do parênteses, porque eu tenho que fazer a multiplicação. Então, 2 mais 3i vezes o i. Aplica a distributiva. 2 vezes i, 2i. E 3i vezes o i, então, mais 3i vezes o i ao quadrado. Aí, aqui a gente tem que lembrar que toda vez que aparece o i ao quadrado, esse i ao quadrado vale menos 1. Então, posso substituir o i ao quadrado por menos 1. Então, a minha conta vai ficar 2i, aí mais vezes menos, então menos 3. Então, percebam aqui que o meu par ordenado agora é menos 3, 2. Porque sempre, ó, quem não tem o i e depois quem tem o i. Tá? Meu par ordenado é sempre x e y. X da parte real e o y da parte imaginária. Então, vou localizar agora esse ponto aqui no plano. Menos 3 da parte real tá aqui, vou levar até o 2 da parte imaginária. Então, aqui tá o meu Z4. Então, vou fazer o meu vetor. Então, tá representado os 4 pontos que estava pedindo. Agora, escrever as mudanças ocorridas. Opa, aí melhorou. Nos itens C e D, aí a dica no item C, que é comparar os módulos, que é o tamanho do vetor, tá? Então, a primeira resposta eu já comentei com vocês. Então, se eu comparar o vetor que representa o número complexo Z com o vetor que representa o Z3, como aqui eu multipliquei por 2, eu vou ter o dobro do módulo, tá? Então, essa é a comparação. Então, o Z3 tem o dobro do tamanho do Z. A outra pedia para comparar o Z com o Z4. E essa comparação do Z com o Z4, ele pedia para a gente analisar a questão desse ângulo. Qual é o ângulo formado entre o Z e o Z4? Então, se a gente olhar aqui, ó, eu vou ter um ângulo certinho de 90 graus. Formato de um L aqui, ó, um canto, vamos dizer assim. Não precisa nem do transferidor para verificar. Tá? Então, o ângulo entre Z e Z4 é o ângulo de 90 graus. Então, toda vez que eu multiplicar por I, eu vou ter um giro de 90 graus no sentido anti-horário. Então, esse vetor aqui, que era o vetor do Z, ele girou 90 graus e ficou aqui, ó, Z4. Tem o mesmo tamanho, tá? Os dois não têm o mesmo tamanho, só que ele tem um giro. Ele como se eu tivesse pegando, ele tá aqui, nessa posição, girou 90, ele veio pra cá, tá? Então, toda vez que eu multiplicar por I, acontece isso. Se eu tivesse multiplicado por menos I, o vetor dessa posição, ele ia girar 90 no sentido contrário. Ele ia ficar desse lado aqui, ó, no quarto quadrante. Tá? Então, é isso, eu espero que tenha ajudado.